Olá, estamos de volta no nosso curso de Análise de Políticas Públicas. Eu sou Fernando Filgueiras e nós vamos iniciar aqui o nosso terceiro e último tópico desse curso, que diz respeito exatamente à análise de impacto legislativo. Ou seja, o que nós vamos abordar nesse último tópico do curso de Análise de Políticas Públicas? Nós vamos tratar basicamente de duas unidades centrais. Uma que diz respeito à prática de análise de impacto legislativo, tendo em vista a sua fundamentação teórica, a sua fundamentação organizacional e entendermos por que essa análise de impacto legislativo é importante durante o processo das políticas públicas. Ou seja, entender e antecipar quais são os impactos positivos e negativos da legislação é um mecanismo essencial para construirmos políticas públicas de sucesso. Depois que nós entendermos teoricamente a questão da análise do impacto legislativo e o seu papel no processo das políticas públicas, nós vamos entender exatamente o conjunto das boas práticas que a OCDE estabelece para a análise do impacto legislativo e do impacto regulatório. Ou seja, nós vamos entender exatamente do ponto de vista da experiência internacional e da experiência, em particular, dos países da OCDE, quais são as boas práticas relativas à análise de impacto regulatório e como estabelecer a qualidade dessa análise do impacto regulatório de maneira a incidir positivamente na implementação das políticas públicas. A primeira questão é exatamente qual é o compromisso e a adesão à análise de impacto regulatório, como é que os diferentes atores políticos, burocráticos, do mercado e da sociedade podem estabelecer compromissos com a análise de impacto regulatório e estabelecer, portanto, um processo de decisão mais sustentável, mais politicamente contextualizado, e entender exatamente o conjunto dessas práticas de análise de impacto regulatório como essenciais à saúde das políticas públicas. O segundo elemento é como governar a análise de impacto regulatório, ou seja, como estabelecer os mecanismos institucionais e organizacionais que possibilitam fazer com que a análise de impacto regulatório seja efetiva no processo das políticas públicas de um determinado país. O terceiro elemento é exatamente como nós vamos fortalecer as capacidades da burocracia para realizar a análise de impacto regulatório e qual é a responsabilidade da administração nesse processo. O outro elemento é exatamente pensar as diferentes metodologias de análise de impacto regulatório e pensar como é que essas metodologias precisam ser direcionadas e apropriadas para cada um dos casos diferentes com que a análise de impacto regulatório lida. E por fim, como que nós podemos estabelecer a avaliação das práticas de análise de impacto regulatório e como que podemos construir melhorias nesse processo, visando a um processo das políticas públicas mais institucionalizado, mais sustentável e com políticas públicas melhores. Espero que nós possamos ter uma boa interação durante os fóruns e que nós possamos construir, portanto, práticas bastante sustentáveis de análise de impacto regulatório no âmbito das políticas públicas, no caso brasileiro. Muito obrigado.